poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começa agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Obrigado pela sua audiência. Vamos lá então. Hoje nós temos um assunto aqui que está em voga nos jornais, especificamente num dos jornais. Antes disso, Pastor Augustus, como vai? Querido ouvinte, Nadson, minha saudação a todos vocês que nos acompanham e dizer da nossa alegria em poder fazer mais um programa para a glória de Deus e a alegria do seu povo. Um dos jornais do estado de Goiás destacou numa de suas colunas, onde comenta as notícias que mais obtiveram likes em sua página de Facebook. Nela se destaca, abre aspas, menino de 13 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, quebra imagens de santos em catedral. A imagem tinha 60 anos, fecha aspas. Tendo isso como gancho, vamos falar sobre fanatismo, veneração e adoração de imagens. Quem sabe entender um pouco a diferença disso aí. Bem, Reverendo Augustus, vamos destacar a nota do jornal porque ele chama atenção para alguns temas que giram em torno do fanatismo e da adoração de imagens. Então, quando eu levanto essa questão do fanatismo, não estou emitindo juízo de valor sobre a criança especificamente, ainda que possa ser considerado isso, mas é interessante que a nota trouxe também a reação de leitores do tipo assim, abre aspas, de tanto ouvir que adorar a imagem é coisa do capeta, que é coisa do demônio, o moleque foi lá e resolveu do jeito dele, fecha aspas. O outro diz, já é fanático desde novo. Outro comentário é o seguinte, isso é resultado de fanatismo. Mas o interessante é o que me parece que, ainda que o menino demonstrou uma tremenda falta de educação e fanatismo, como afirmam os comentários, aqueles que comentam também se mostraram meio que fanáticos com relação à idolatria. E ainda mais, então, o que é fanatismo? Depois uma outra pergunta, por que os católicos dizem que não são idólatras e sim apenas veneram as imagens que representam seus santos? E para completar um pouco mais, como é que um crente deve agir biblicamente em face da idolatria, especialmente de muitos amigos e familiares católicos, para não serem acusados de fanáticos? Isso. Nossa, é um questionário, não é pergunta. É um verdadeiro questionário, né, hoje. Pois é, porque aqui o menino foi acusado de fanatismo. Sim. E às vezes alguma pessoa crente, cristão que está nos ouvindo, ele quer falar alguma coisa sobre essa idolatria, mas ele pode ser taxado, lá vem você com seu fanatismo contra nós. Né? Fanatismo é uma expressão religiosa baseada num conceito errado e que procura expressar-se também de maneira equivocada, não é? Seria uma religiosidade torcida, não é? Seria uma dedicação ou um apego ou uma defesa daquilo que uma pessoa acredita de uma maneira equivocada, desrespeitosa, violenta, não é? Então, esse que seria o fanatismo. Ele existe em todo lugar, não é? Onde tiver gente religiosa, você vai ter também pessoas assim. Mas eu gosto de pensar, ou definir mais fanatismo em termos do seu conteúdo, né? Um fanático não pode ser uma pessoa que esteja defendendo a coisa certa, mas do modo errado. Sim. Mas geralmente o fanático está defendendo uma coisa errada da maneira errada. De todos os jeitos. De todos os jeitos. Então, vamos pegar essa definição. Tá certo? Vamos pegar essa definição. Aqui, olhando agora para a notícia, porque é dela que vem as grandes questões, eu me perguntaria até se esse tipo de jornalismo, ele não é daquele tipo preconceituoso, cristofóbico, né? Em que as pessoas fazem uma relação de causa e efeito quando não está lá. Tipo assim, o pedreiro Zé da Silva, membro da Assembleia de Deus, bateu na mulher. Tá, a pergunta é, qual o valor de dizer aí que ele é membro da Assembleia de Deus? Se fosse católico, o jornal diria, pedreiro fulano de tal, católico, bateu na mulher? Não diria. Não. Então, já existe um preconceito implícito na imprensa
em que ela procura associar a filiação evangélica de gente que faz coisa errada. Tá? Então está dizendo aqui que o menino era da Igreja Universal do Reino de Deus, mas a pergunta é, ele quebrou a imagem porque ele ouviu lá na igreja que ele tinha que fazer isso, não é? Ou ele é simplesmente um moleque mal educado que queria causar. Não é? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que verificar, não é? Se de fato existe uma relação de causa e efeito aí entre esse menino, né, que fez essa coisa errada e o fato de que ele e a família dele é da Igreja Universal, né? Mas vamos supor que haja, que foi realmente, e até faria sentido, porque todo mundo lembra aquele episódio de alguns anos atrás, de um bispo chamado von Helder, que era da Igreja Universal do Reino de Deus, que num programa de televisão ele pegou uma santa e ficou chutando a santa para dizer aos seus ouvintes que a santa é um Deus morto, né? Que não ouve, não reage, não se defende. Por quê? Porque é um pedaço de madeira, né? E aquilo deu uma confusão grande que ele teve que sair do país, né? E a Igreja Universal ficou exatamente com essa fama, eu acho até merecida mesmo, né? Iconoclasta, né? Porque a gente pode, não é? E num certo sentido deve se expressar com respeito àquilo que a gente crê, mesmo que isso vá contrariar pessoas de outra religião. Eu, por exemplo, creio que a veneração, a adoração de imagens é biblicamente errado. Mas eu posso dizer isso e posso defender isso de uma forma que eu não venha a ofender pessoalmente a ninguém, não é? E muito menos atacar os símbolos religiosos de quem quer que seja. Esse respeito eu quero para mim e também eu tenho que dar aos outros. Aliás, a Constituição brasileira protege os locais de culto, né? Todo protege mundo tem direito de cultuar. Exatamente. Então, esse menino, pode haver consequências criminais, né? Para isso que foi feito, né? Então, temos que lembrar, Nadson, algumas coisas, porque sempre procuram associar a ideia do iconoclasta, né, que é aquele que destrói ídolos, ao protestantismo. Infelizmente, houve episódios no início da Reforma Protestante que acabaram dando motivo para que os inimigos da Reforma fizessem isso. Na Escócia, por exemplo, algumas pessoas que se tornaram reformadas na Igreja da Escócia, elas entraram nas catedrais e quebraram imagens e destruíram murais, obras de artes antigas, né? E esse movimento iconoclasta que teve lá na Escócia acabou dando uma má reputação à Reforma Protestante naquela região, ou em parte dela, né? Agora, isso não é verdade com relação aos outros, a Reforma como de maneira geral, né? No Antigo Testamento, Deus mandava destruir mesmo as imagens, moê-las, reduzi-las a pó, não é? E o israelita tinha que se livrar daquelas imagens dos povos pagãos ao redor. O que havia era o começo da revelação de Deus com relação ao monoteísmo e à verdadeira religião, e onde Deus entendeu que medidas desse ponto eram necessárias para mostrar ao povo que devia fugir disso aí. Mas você já percebe no Novo Testamento, à medida que Deus vai se revelando mais progressivamente e com mais clareza, que a atitude que nós temos que tomar para com pessoas de outra religião e de outro pensamento é de evangelização, é de anunciar a Cristo Jesus como sendo o Senhor e Salvador. Quando Paulo esteve em Atenas, você lembra desse episódio, está lá no livro de Atos, Atenas era uma cidade onde havia um ídolo, uma imagem em cada esquina, não é? Apesar de ser a capital do conhecimento, da filosofia. E Paulo aproveitou aquilo ali. Em vez de chutar os santos e as imagens, as estátuas lá de Atenas, ele disse: senhores atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos, né? Porque estou vendo aqui imagem para tudo quanto é santo, e aqui inclusive tem uma imagem ao Deus desconhecido. Vai que a gente não conhece, tem esse Deus aqui que vocês estão venerando é o Deus que eu anuncio, né? É o Deus que se manifesta em Cristo. Já ele pegou o gancho, né? Em vez de tomar uma atitude de agressão e tudo, ele estabeleceu pontes para fazer isso aqui.
Dito isso, né, nós queremos já, então, dizer, já respondendo mais uma pergunta aí, não sei se é a última, qual deve ser a atitude do cristão para com isso, né? Como é que ele deve reagir para não ser chamado de fanático? Não é? Ele deve demonstrar entendimento, primeiro, da religião do outro. Então, de fato, você dizer que o católico adora uma imagem, ele vai reagir na hora, porque na teologia católica existe a diferença entre latria, que é a adoração que é dada somente a Deus, e a dulia, que é a veneração ou serviço que é feito aos santos e às imagens. Então ele vai dizer, eu não adoro essas imagens, não é? Eu venero essas imagens. Adorar, eu adoro somente a Deus. Então, teologicamente, o católico faz essa distinção. Você tem que entender isso, né, para poder compreender a reação dele quando você vai dizer que ele está praticando idolatria. Mas o que existe na prática, essa distinção é semântica, você precisa estar preparado para dizer isso para ele. Olha, essa distinção entre veneração e adoração, ela não funciona na prática, porque na prática, o que é que o catolicismo popular promove? A pessoa faz pedidos a santos, a pessoa faz promessas a santos, paga essas promessas a santos, beija a imagem da santa, se ajoelha diante da imagem da santa, ora a imagem da santa. Então, se isso não é adoração, o que é? Né? Então, na prática, a distinção entre latria e dulia, adoração e veneração, ou serviço, acaba se dissolvendo, né, no catolicismo popular. Então, mas você precisa entender isso, para você não acusar o católico, né, sem entender o pensamento dele. Então, se você demonstra compreensão da religião dos outros, se você entende o que é que eles reagem desta forma, então você pode dialogar, conversar e procurar argumentar e trazê-los para a Bíblia ali. E trazer para a Bíblia, que diz claramente que no culto a Deus você não pode fazer imagem de escultura. Você pode também mostrar ao católico o catecismo católico, onde foi tirado o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, e dividir o 10º em 2 para poder completar 10, não é? O 10º mandamento, não farás para ti imagem de, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. No catecismo católico está dividido em não cobiçarás a mulher do teu próximo, isso é o 9º, e não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, isso é o 10º, porque foi tirado o segundo, não é? Então, conhecendo isso, você pode conversar, argumentar com educação e respeito, né, para com as pessoas, e aí não vai ter como ela chamar de fanático. Com respeito, obviamente, né? Pois é, ficamos aqui com mais um programa Em Poucas Palavras, tratando desse tema que saiu aí nos jornais, também na TV, vocês devem ter visto. E gostei bastante dessa resposta, dessa conversa aqui, ainda que tenha aqui um bocado de perguntas, um verdadeiro inquérito. Foi inquérito, né? Hoje, viu? Hoje você está inspirado. Mas você saiu bem, tá bom? Obrigado. Que Deus, como sempre, né, pastor? Então a gente vai seguindo aqui e que Deus abençoe vocês. Até o próximo programa. Até o próximo programa, querido ouvinte. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós, não a nós, Senhor, toda a glória seja a ti. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, Senhor. Teu é o domínio, a honra, a força, a majestade, o louvor, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Não a nós, só a ti toda a glória. Não a nós, só a ti. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade.
à luz da palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemo.